volta com o Diário de Notícias, agora para falar de esportes e recebendo hoje o comentarista Marcos Lopes. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa noite a vocês, boa noite também a vocês que nos acompanham, obrigado. Isso aí, obrigada, Marcos. Neste final de semana nós tivemos 10 jogos válidos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado foram 3 jogos. O Flamengo tropeçou novamente, agora diante do Cruzeiro, e continua ameaçado. Como é que foi? O jogo foi 1-1, Flamengo e Cruzeiro. O jogo foi na casa do Flamengo e o Flamengo segue de mal a pior. A gente está vendo aí os lances do jogo, e o Flamengo ele tem apenas 7 pontos no segundo turno, é considerado o último time no segundo turno, realmente está muito mal, está perigando aí de novo para entrar na zona do rebaixamento. Ele que tem o Liedson, que fez o primeiro gol aí do Flamengo, mas sofreu o empate. Infelizmente o Flamengo segue muito, muito mal e está perigando realmente de entrar na zona do rebaixamento. Tem 36 pontos, está apenas aí a 9 pontos acima da zona do rebaixamento. Mas você já vinha falando, né, Marquinhos, já há algum tempo aí que você fala do Flamengo, que não vem tendo uma boa atuação, né? É uma pena, realmente. O Flamengo já desde o começo desse campeonato... E não deu ainda para identificar o porquê? Então, o porquê realmente a gente não dá para identificar muito, mas assim, o Dorival Júnior entrou no time no lugar do Joel Santana, todo mundo falava que o problema era o Joel Santana, mas entrou o Dorival e nesses jogos que o Dorival tá assumindo o time, tá pior do que o Joel Santana. Então, o rendimento dele tá sendo pior do que o do Joel. A questão é a diretoria toda do Flamengo, ponto e basta, né? Essa diretoria mais tropeça do que o próprio time, né? Mas assim, a gente... pode falar, claro, a diretoria realmente é uma diretoria péssima do Flamengo, tem problemas administrativos seríssimos que a gente pode ver, mas assim, tá refletindo dentro do campo. E às vezes os jogadores não têm tanta culpa em relação à diretoria, tem jogadores bons, assim como o Felipe no gol, tem na frente lá o Wagner Love, que é um dos artilheiros do campeonato, tem o Liedson, que veio do Corinthians, veio pro Flamengo, tá marcando gols, tem jogadores bons, tem o Léo Moura, ele que se machucou, não vai jogar os próximos jogos aí do Flamengo, mas também é um ótimo jogador, só que assim, eu não sei, é meio complicado a gente jogar todo o problema dos jogadores apenas na diretoria. Eu acho que tem também algum problema lá dentro, sim, problema de jogadores, principalmente a zaga do Flamengo não é uma zaga muito boa, um meio campo muito bom, que reflete também nesses maus resultados. Mas claro que a péssima diretoria que tem também interfere muito. É uma má fase. Já o Atlético Goianiense surpreendeu o Internacional em casa e fechou o placar em 3-1, goleada. Goleada. Se tratando do lanterninho do Campeonato Brasileiro, a gente pode falar com certeza que é goleada, a gente está vendo as imagens também. O Atlético Goianiense, que é o lanterna com apenas 23 pontos, segundo as últimas informações matemáticas aí, que tem 99% das chances de ser rebaixado. Então, realmente, muita oração para o Atlético Goianiense conseguir se safar dessa. Eu acho que não consegue se safar. E aí, então, essa foi para comemorar antes de ser rebaixado. Comemorou esses 3-1 em cima do Internacional. O Internacional, que é o sexto, está com 45 pontos e não consegue chegar no G4 exatamente por essa irregularidade. Ganha alguns jogos, mas perde outros, perde jogos para lanterna, jogos para times que estão na zona de rebaixamento. Isso não pode. São pontos realmente preciosos que deveriam ganhar e aí o Inter não ganhando, não chega no G4 aí. Eu acho que não vai chegar realmente, porque está a 7 pontos de distância do São Paulo, que é o primeiro no G4. Então já não tem mais chance. Chance matemática tem, mas eu acho muito difícil, até por causa dessa irregularidade do time. São jogadores que se machucam muito, tem o Leandro Damião que vai direto para a seleção brasileira. Então, assim, por causa da irregularidade, desfalques em relação a contusões e também a seleção brasileira, que é o caso do Leandro Damião, eu acho que não chega ao Internacional no G4, não. E o estádio vazio, né? Infelizmente, também. Né? Quem vai assistir o quê? O Lanterna realmente não tem como, né? Os torcedores não vão muito ao estádio, só que eles realmente são apaixonados pelo time para ir mesmo. Acho que nem fazendo aquele preço promocional de R$1, né? E a Portuguesa e o Corinthians ficaram no empate em 1-1 no Canindé. E assim o Corinthians fica com a pontuação ideal, afinal só está pensando desde o início no Mundial. Mas aí o Tite colocou aquela meta, né? A meta a princípio era de 45 pontos, foi feita uma outra verificação, aí foi o primeiro gol da Lusa. Eu achei que o Cássio falhou aí nessa jogada, o gol foi do lateral esquerdo Marcelo Cordeiro, a bola foi para a área, alguns jogadores estavam impedidos, mas tem um lá que estava dando condição e a bola foi para o gol e o Cássio, na minha opinião, errou
um gol da Portuguesa, e aí o Douglas em um golaço empatou 1-1, e aí o Corinthians está com 43 pontos, já é o 7º colocado o Corinthians, então assim, a gente pode perceber que se por acaso o Corinthians não tivesse prestado atenção só na Libertadores, tá aí o gol do Douglas, um golaço de esquerda. Realmente, se o Corinthians tivesse prestado atenção no Campeonato Brasileiro, na época que estava na Libertadores também, poderia chegar aí até mesmo para brigar pelo título, porque já é o 7º. E aí agora o Tite já disse, já em entrevista, que realmente vai parar de pensar somente no brasileiro e aí vai começar a focar somente no Campeonato Mundial, que vai ser no final do ano lá no Japão. Agora, todos os corintianos não estavam com os olhos para o jogo da Portuguesa com o Corinthians, estavam todos com os olhos no Náutico e o Palmeiras. Né? Nós nem assistimos esse do Corinthians, a gente assistiu outro, que a gente vai falar daqui a pouco. O jogo do Corinthians foi no sábado, mas ninguém deu muita atenção, todo mundo estava esperando no domingo para secar o arquirrival Palmeiras, que realmente está muito mal. Fomos às compras no sábado, porque domingo tinha um pra gente zicar, né? Com certeza, o Corinthians estava zicando realmente o Palmeiras, mas aí esse 1-1 foi muito bom, porque aí o Tite começa a se focar somente no Mundial. Uma baixa do Corinthians, o Emerson Sheik se machucou o joelho, vai ficar um mês fora, então é uma baixa até mesmo para preparação para o Mundial. O Tite que já falou que vai poupar os jogadores, vai dar descanso absoluto para a maioria dos jogadores nesses 2 jogos, que vai ser contra o Cruzeiro e contra o Bahia. O medo de contusões também é o mais sábio a ser feito, né? É o mais sábio, mas aí depois nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que vai ser a partir do Vasco até o São Paulo, que é o último jogo, o Tite falou que vai ter escalação máxima. Por quê? Para não perder o ritmo de jogo. Ele disse que realmente... Acaba sendo um treinamento, né? Acaba sendo um treinamento, mas corre o risco, né? Corre o risco de alguma baixa, de alguma contusão, mas é um risco que tem que correr, porque daí se ele poupar os jogadores daqui até o final do Campeonato Brasileiro... Não vão vai estar chegar preparados fisicamente. Né? Exatamente. Vai chegar no Mundial sem ritmo de jogo. Até fisicamente pode até ser que esteja treinando, fazendo alguns treinos na academia, mas ritmo de jogo é uma coisa que não é mensurável, mas os jogadores precisam ter sim. Certo. E olha, como eles estavam ávidos aí a chegar o domingo, então no domingo teve mais 7 jogos. O Santos, sem Neymar, venceu por 2-0 o Vasco, que perdeu a 4ª colocação. Santos que vem fazendo um bom jogo sem Neymar, porque no último também não tinha Neymar e fez um bom resultado, né? Fez bom resultado, tá 4 jogos sem perder o Santos, realmente está muito bem e sem Neymar. Aprendeu a jogar sem o Neymar, porque realmente era aquela Neymar dependência, mas o Neymar jogou apenas 10 jogos desses 30 jogos até agora. Os 2 gols foram marcados pelo Miralles, o primeiro foi um passe do Bill, Miralles invadiu a área e chutou na saída do Fernando Praz, e o segundo também foi do Miralles, um toque do Felipe Anderson. Belos e realmente gols, né? Belos gols. Gols em profundidade, o Vasco perdeu alguns gols, esse daí foi impedido, mas aí o Santos segue bem, agora sem Neymar, mas alguns falam a respeito do Santos chegar no G4, eu acho um pouco difícil. O Santos, que é o 9º, está com 41 pontos, está a 11 do G4, faltam apenas 8 jogos. Eu acho um pouco difícil do Santos chegar no G4, mas a partir de quarta-feira, Neymar vai estar de volta e aí nada é impossível. Tudo é possível, né? Exatamente. Agora o São Paulo venceu o Figueirense de modo fantástico por 2-0 e entrou no G4 pela primeira vez. A meta agora é a vice-liderança. Do jeito que vem embalado, tá fácil. Vem muito embalado. O Ney Franco realmente é um excelente técnico. Desde que assumiu na saída do Leão, o Ney Franco entrou. Teve algumas partidas de que ele não conseguiu acertar o time, tomou até mesmo algumas goleadas do Atlético Goianiense. Alguns estavam desacreditando do trabalho dele. Que gol foi esse do Luiz Fabiano? Fala pra mim. Subiu absoluto dentro da área, né? Absoluto. O Luiz Fabiano, com 15 gols, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com o Fred. Né? O goleiro não saiu do lugar. Mas agora é uma boa fase do Luiz Fabiano, né? Decisivo em todos os jogos, né? Com certeza. Mesma coisa que o Fred é decisivo pro time dele, a gente pode comparar. Mas acho que o São Paulo esperou tanto por isso também, né? Ele ficou em recuperação tanto tempo, né? Exatamente. Aí voltava, machucava de novo. O problema do Luiz Fabiano é exatamente isso que você falou, Pri. O problema do Luiz Fabiano é realmente as contusões. É um jogador que se machuca muito, mas com mesmo facilidade. Se machucando muito, tá com 15 gols, é o artilheiro do campeonato. O segundo gol foi marcado pelo Douglas, que a gente acabou de ver. E o Rogério Ceni, esse que tá aí na imagem, fez a partida ontem de número 500 no Morumbi. Realmente um mito da torcida do São Paulo. A gente vê aí o Voaden, o árbitro do jogo, teve um esbarrão ali com o Jadson e aí machucou a mão, teve até mesmo uns arranhões ali na mão, teve uma preparação médica ali para voltar ao jogo. O árbitro, uma
situação um pouco estranha, mas Olha, realmente... se essa bola entra, ia ser bonito, hein? O Aloísio, ótimo jogador do Né? Figueirense, deu essa bicicleta aí. O Rogério Ceni estava atento. Se não tivesse atento, ia tomar o gol, porque realmente é uma bicicleta que poucos esperam. E o São Paulo segue muito bem, entrou no G4, passou o Vasco, está com 52 pontos. E aí, como você disse, a meta agora do Ney Franco é a vice-liderança. A liderança... Acho que chega fácil. Eu acho também. Até mesmo por causa dos tropeços de Atlético Mineiro e do Grêmio, eu acho também que chega. O São Paulo que embalou muito e a partir de quarta também E como tem o o Lucas. Fabiano também decisivo, não tem um jogo que ele não marca. Não tem. tem Jogo jogo. que ele tá na partida, realmente, principalmente jogos que precisa dele, ele vai e marca clássicos, todos os clássicos ele marca, realmente é um excelente jogador. E a partir de quarta tem o Lucas, né, para um reforço um pouquinho bom, né? Chato pros E por outros falar que times. ele marca, ia marcado, né? Olha, agora com muito sofrimento, o Galo virou para cima do Sport e venceu por 2-1. Agora está de volta à segunda colocação. E no jogo dos desesperados, o Coritiba venceu o Bahia por 2-1 e se distanciou da zona do rebaixamento. O Coritiba que tava perigando ali na zona do rebaixamento, teve um jogo de vida ou morte junto com o Palmeiras, ganhou esse jogo, foi aqui em São Paulo, realmente Coritiba muito bem, agora já é o 12º com 38 pontos, então já se distanciou, eu acho que o Coritiba não... O sufoco já passou. Já passou, agora com essa vitória, realmente o Coritiba acho que não cai mais, já não tem mais perigo, e aí o Alex, que a gente disse da informação dele na semana retrasada, o Alex que acabou o contrato no Fenerbahçe, pode ser que venha para o Coritiba, já negou a proposta do Cruzeiro, e aí pode ser que venha para o Curitiba, e realmente é um reforço de muito, muito peso. Tá, e agora falando então no Recife, o Palmeiras, que os corintianos zicaram, perdeu mais uma vez. Dessa vez Não foi só pro os Náutico. corintianos, acho que tem muito time zicano o Palmeiras, né? Tem, se é tem que muito. poder de zico, né? Sei lá se existe esse tempo Quando a verbal. gente vê... Se funciona isso. A maioria da torcida, quando vê um time grande na zona do rebaixamento, Fica torce. torcendo. Não tem Olha, jeito. pelo menos, eu não diria zica, mas tem um desejo de que, né? Torce. Então, olha, e perdeu por 1-0. A situação que já era ruim, agora ficou, vamos dizer que quase que impossível. Até Quase que matematicamente já está impossível, né? Matematicamente... E olha que os matemáticos sempre arranjam um jeito de você acreditar na possibilidade da porcentagem de 0,000. Eu não sei qual é, matematicamente, mas... ainda tem Noves fora e vamos Ainda que tem a vamos, né? possibilidade, mas assim, nas últimas informações que tem, é que 94% de chances do Palmeiras... Quanto? Ser 94%. Então, assim, Mas é ainda muito, dá muito alto. Tem 6%, vou traduzir. Tem 6% de chance. Quanto que tem de ir para Tem uma luz no fim do túnel, assim como o Bina falou, realmente tem uma luz no fim do túnel, mas aí Onde a situação está do Palmeiras... 6%, vamos combinar que é bastante. Vamos combinar porque é bastante. E assim, que dá pra deixar a torcida Bastante pra fiel. quem, me fala? Bastante Pros torcedores pra quem? palmeirenses é que muito, não é né? Tem que muito? torcer, tem que confiar nesses 6%, porque É a realmente... luz no fim gente, do túnel. Mas dá dó da torcida do Palmeiras, porque é uma torcida que não Ela tá merece morrendo esse de dó, rebaixamento. Não merece mesmo. O Corinthians já passou por isso, o próprio Palmeiras também passou por isso e foi um boom na carreira, porque quando voltou para arrebentar, né? O Palmeiras nem tanto, né? O Palmeiras não aprendeu, né? O Corinthians aprendeu caindo para a segunda divisão, voltou ali com um planejamento muito forte, tanto que foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores, foi campeão de praticamente tudo que disputou, mas o Palmeiras não aprendeu. Esse ano faz exatamente 10 anos que o Palmeiras caiu pela primeira vez para a Série B, e aí, dessa vez, tudo indica que vai cair de novo. E, Eu assim, acho que cai. Não só os jogadores que, assim... Ela tá com dó. Os principais jogadores do Palmeiras É já um não... dó que ela tem. né? Para uma corintiana, acho que não é tanta dó assim, né, Não é, cara? não, Mas, é. e assim, a torcida do Palmeiras também... Parcialmente falando, eu tenho um pouco de dó, só um pouco, passa logo. E a torcida do Palmeiras também Inclusive, não tá já cooperando. passou, né? A torcida do Palmeiras também não tá cooperando porque, assim, tá indo nos hotéis, a gente brinca aqui, a gente... Os Mas corintianos eles brincam estão com os sendo palmeirenses e muito tudo mais. pressionados, Mas né? assim, a torcida do Palmeiras não está cooperando. Tanto que o Palmeiras, quando joga em casa, não está jogando no Pacaembu, está jogando em Araraquara, exatamente por causa daquele papelão que a torcida do Palmeiras fez contra o Corinthians, quebrou o estádio inteiro. E aí fora perdeu as 4 mandos de pichações jogos. também, Teve tudo pichações, isso, né? teve jogadores indo até o restaurante do vice-presidente do Palmeiras para quebrar tudo. Ontem, antes do jogo, os torcedores foram até o hotel onde que os palmeirenses estavam hospedados lá em Recife e
sorte que não teve um confronto direto entre torcedores e jogadores. Mas assim, a torcida do Palmeiras tem que ver que essa situação somente piora. Essa atitude dos torcedores palmeirenses somente vai piorar a situação. E que é passageira, né? Com certeza. É rebaixado, depois sobe, enfim. Não é? Ser rebaixado não é tão simples assim, não. Tem que amargar, ó. Tem que amargar durante um ano, pelo menos. Um ano lá. Ninguém vem dos seus jogos. Jogos de terça e quinta, é bom já se acostumar. Terça, quinta e sexta. Mas só assim, as crianças. Então, assim, é um problema muito grande, mas assim, a torcida do Palmeiras tem que ver... Mas você começa a rebanhar um novo torcedor, não é verdade? Começa um novo a ressurgir, perfil né? de torcedor. É verdade. Isso mas é bom. Assim, a situação do Palmeiras está muito, muito crítica. Enfrenta o Bahia agora, na Bahia, com diversos desfalques. Vai ter a volta do Henrique, é um jogador muito importante, mas Marcos Assunção continua não jogando, Barcos também não, que está na seleção brasileira, a seleção argentina, Valdívia também não, Thiago Heleno foi expulso, também não joga, Juninho também não. Então, assim, além dos desfalques, não está dando nada certo. A gente viu aí que o Obina... tentou várias vezes chutar pro gol, sem goleiro, a defesa foi lá e tirou. Então, realmente, o Palmeiras, tudo indica, até mesmo pelo clima, o clima da torcida, o clima dos jogadores, até mesmo o Gilson Klein não tá dando muitas entrevistas. Então, assim, tudo indica que o Palmeiras realmente será rebaixado. Mas tem 6%. Tem 6%, com Vamos certeza. contar com esses 6%. São 24 pontos disputados daqui até o final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem que conquistar pelo menos 17. Pelo menos 17, que são 17. Mal ele conseguiu 17 durante todas essas rodadas. Durante essas rodadas conseguiu 26. Então, assim, em 8, em 30 ele conseguiu 26. Em 8 ele tem que conseguir pelo menos 17 para não ser rebaixado. Tem que ganhar todas. Tem que ganhar dessas 8, tem que ganhar pelo menos 5 e empatar 2. Então, e perder apenas uma. Então, assim, é muito complicado. E como diz o filme, missão impossível. Quase impossível, né? Bem impossível. Verde ainda. De virada e com 2 gols duvidosos, o Fluminense fez 2-1 na Ponte Preta e é cada vez mais líder. Já o Grêmio deixou escapar a vitória contra o Botafogo em casa. O empate em 1-1 colocou o Grêmio mais uma vez na 3ª posição do campeonato. Ontem o lateral esquerdo Marcelo sofreu uma fratura no pé direito e está cortado da seleção. O jogador deve ficar fora dos gramados por até 3 meses. Como só tinha 2 laterais, Adriano e Marcelo, o técnico Mano Menezes vai ter que improvisar na posição. A tendência é que Leandro Castan ocupe o lugar de Marcelo. E é algo que vai prejudicar bastante, né? Principalmente na questão ofensiva do time, realmente vai prejudicar bastante. Já tá tão redondinho ali nos últimos 2 jogos, né? E o Leandro Castan, ele é um zagueiro de ofício, era do Corinthians, está na Roma, é um zagueiro de ofício, já foi lateral esquerdo, mas não é o ofício. O Mano Menezes deu uma entrevista hoje também falando que pode ser que vá o Thiago Neves, meio-campista do Fluminense, mas aí com o Thiago Neves, aí perde a questão defensiva. Eu acho que vai Leandro Castan, até porque o Japão não é um Iraque, não é uma China da vida. O Japão é um time muito bom, ganhou da França na França, a França que estava vindo com uma série enorme ali de jogos invictos. Então, assim, o Japão é um time muito forte, então eu acho que o Mano Menezes vem sim com o Leandro Castan. Bom, então, para a gente fechar, então amanhã tem Brasil e Japão na Polônia, às 9h10, horário de Brasília, 9h10 da manhã. Da manhã, isso mesmo. Um jogo meio estranho, horário meio estranho, né? Mas é porque é um jogo na Polônia, o jogo vai ser lá para os europeus, para os japoneses, não para a gente assistir, porque 9h10 ninguém vai estar em casa. Pouca gente, né? exatamente. Às vezes com radinho, né? Com radinho dá. Amanhã a gente traz o resultado do Jogo do Brasil. O Marcos volta semana que vem. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, boa noite a vocês. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Boa noite também a vocês que estão aí em casa. E continua na torcida pelo Palmeiras aí, Marcos? Eu continuo, com certeza. Vai com fé. A gente fica por aqui com essa primeira edição, mas a gente volta logo mais, à meia-noite, com a 2ª edição do Diário de Notícias. É isso mesmo. Você continua aí com a nossa programação e a gente se vê daqui a pouquinho.